O Sindimov-MG, Sindicato das Indústrias do Mobiliário e de Artefatos de Madeira no estado de Minas Gerais, completa 90 anos de uma história que nos ensinou e ensina muitas coisas para os próximos 90 anos que queremos alcançar. Nossa missão sempre foi promover a representação e o fortalecimento da nossa indústria, com foco na união e defesa do interesse coletivo, incentivando o desenvolvimento social, cultural e tecnológico. Valorizamos o empreendedorismo por meio de ações que promovem a qualidade e o crescimento pela formação contínua de toda a nossa cadeia. Nossos associados contam com inúmeros serviços em parceria com todo o sistema, FIENG, SEBRAE e Ebmóvel, além de uma escola própria para a formação de mão de obra, o Senai CDTEM. Chegamos aos 90 anos de existência com uma alma jovem e inovadora. Buscamos atualização constante para que nossos associados e todo o segmento estejam em sintonia com o futuro. Estamos caminhando para mais 90 anos de existência com um balanço extremamente positivo para os nossos associados, fomentando o desenvolvimento através de ações de inteligência comercial e setorial nos mercados nacional e internacional. Vamos juntos rumo ao futuro de forma dinâmica, eficiente e transparente. Afinal, parceria é como madeira. Precisa ser forte para você confiar. Sindimov-MG, 90 anos. Não é apenas uma história, são 90 anos. Olá pessoal, eu sou Maurício, proprietário da Madriarte Móveis e atualmente estou como presidente do Sindimov-MG. Estamos completando 90 anos de muito trabalho e dedicação do Sindimov à indústria moveleira mineira. Parabenizo a todos que fizeram e fazem parte dessa história de sucesso por tantos anos. E com muita alegria aproveito esse momento para convidá-los a participar conosco do nosso terceiro CDITEC, Seminário de Desenvolvimento Empresarial e Inovação Tecnológica, em parceria com o Senai CDTEM, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de outubro, às 20 horas no YouTube. Não percam esta oportunidade de aproveitar esse momento de aprendizado e conhecimento. Conto com todos vocês e até lá! Olá, meu nome é Silvio Alessio, sou diretor da Proidea. Estamos comemorando 90 anos do Sindimóveis Minas Gerais. Parabéns ao sindicato pelos anos de sucessos. Convidamos vocês a participar do cenário de desenvolvimento tecnológico para os Senai CDTEM, no dia 16, 17 e 18 de outubro. Seja nosso convidado. Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando hoje o terceiro CDITEC, Seminário de Desenvolvimento Empresarial e Inovação Tecnológica do setor moveleiro. E a gente está aqui com os nossos amigos Ricardo Luiz e Thiago Lins, da Promob. É um prazer enorme a gente entrar na terceira edição desse projeto, desse seminário, né, que é tão importante
para unir empresários, estudantes e todos aqueles que se interessam pelo nosso setor, para pensar sobre tecnologias, né, e outras práticas de desenvolvimento e de crescimento para esse setor tão importante para a sociedade. Hoje nós vamos iniciar o seminário falando de um tema que é um dos pilares mesmo do crescimento industrial, que são as tecnologias na produção, né? E vamos fazer um debate sobre a produção tradicional e as tecnologias de apoio, visando o aumento da produtividade e da sustentabilidade da indústria. Eu gostaria que o Ricardo se apresentasse e posteriormente o Tiago, e a gente dá início aqui à nossa conversa. Ricardo, boa noite. Bom, boa noite a todos e todas aí. Meu nome é Ricardo Aloysio, né? O Campolino já me apresentou. Eu atualmente estou como gerente de educação e tecnologia do Senai. No escopo do trabalho, obviamente, coordenar toda a educação aí do Estado, do Minas, 66 unidades, e também a área de tecnologia dessas mesmas 66 unidades. Boa noite, pessoal. Eu sou o Tiago, sou executivo da Promove Gerais. A Promove hoje, ela atende pelo grupo Sincle, né? A companhia hoje tem um alcance a nível mundial. Tá não somente no Brasil, a gente está em mais de 100 países e em 6 continentes hoje. Então, assim, tanto a gente importa tecnologia quanto a gente exporta tecnologia hoje para a indústria moveleira. A gente não sai da indústria moveleira, a gente atende com excelência e é por isso que a gente está na ponta do mercado hoje. Eu vou passar um videozinho bem curtinho, acho que é interessante, para vocês terem uma noção de como que funciona a companhia hoje. Então é isso, pessoal. É assim que ela atua hoje, né? A gente tem atuação a nível internacional. Nós trouxemos uma tecnologia que é para produção em alta escala para grandes indústrias que querem trabalhar, tratar a produção, né? A gente exporta tecnologia também. A parte de projeto a gente consegue exportar para outros países, né? E por nós termos essa desenvoltura, não somente aqui no mercado nacional, mas internacional, a gente consegue agregar conhecimento, né? Mais para frente a gente vai falar um pouco de alguns pontos específicos, mas a Promob hoje ela atua mais na parte de consultoria e não somente a venda propriamente dita de um software, né? A gente trabalha numa questão de entender a indústria moveleira hoje, entender onde que nós chegamos em alguma marcenaria, por menor que seja, em alguma indústria, e a gente entende aquele cenário todo e apresenta soluções ali para poder alavancar a venda, alavancar o projeto, alavancar a sustentabilidade ali para eles. Maravilha. E, assim, um dos grandes propósitos do nosso seminário é justamente provocar, né, em todo o público que trabalha no setor moveleiro e que se interessa pelo setor moveleiro, em pensar como evoluir essa indústria, né? E a gente sabe que o setor moveleiro é muito tradicionalista ainda, né? Ele trabalha
com vários modelos de produção, né? E dentro desses modelos de produção ainda é predominante a produção mais artesanal, uma produção que é mais manufaturada, né? Com produtos muito variados e também com processos muito variados. E a gente fala muito com os nossos alunos aqui que a marcenaria ela não é uma ciência exata, né? Você consegue produzir um mobiliário com uma faca de serrinha de pão, né? E também consegue produzir esse mesmo mobiliário com tecnologia de ponta, com softwares, com hardwares, né? Com equipamentos que fazem um processo muito mais ágil, mais assertivo, mais padronizado. Mas é um dos mercados mais acolhedores no ponto de vista de empreender, de entrar nele, justamente por essa característica dele ter várias formas de produzir a mesma peça, né? E também da madeira ser um material que apresenta uma facilidade de manuseio diferente de outros, como polímeros, né? Como materiais que já exigem equipamentos específicos, moldes, e entre outros, né? Então, a nossa indústria, o investimento tecnológico nela, às vezes fica em segundo plano em determinados momentos, né, por todas essas outras possibilidades que existem de fazer, não sendo feitos com tecnologia, né? Então, acontece o seguinte, muitos empresários têm muita dificuldade, né, no momento da tomada de decisão de um investimento, com essa dificuldade de enxergar qual que é realmente o melhor caminho, né? Se aquilo realmente vai ser efetivo para a indústria ou não. E a gente sabe que as condições hoje de sobrevivência das empresas são bem mais difíceis, né? Então, uma tomada de decisão errada pode significar muito para ela. Aí, Thiago, o que você poderia nos dizer assim, sobre a sua rotina aí do dia a dia, né, nessas indústrias, vendo diferentes cenários industriais, vendo diferentes empresas? O que mais pega para esse investimento em tecnologia, para a empresa sair startar realmente um novo método de produção com software, com hardware, por exemplo? Bem colocado sua fala, essa do canivete, da faca. O que ocorre, pessoal? A gente, de acordo com a gente vai caminhando, a gente vai ouvindo alguns pontos que essas marcenarias ou indústrias vão colocando para a gente. Um dos pontos não, eu vou investir em máquina, eu vou investir X, eu vou investir Y, só que a gestão por trás disso, ela fica a desejar, né? E aí a empresa deixa de investir, ela investe um valor bem considerado em maquinário, e não estou dizendo que não deva ser investido, mas deva ser investido de acordo com a medida que você tem o controle sobre aquilo, né? Não adianta a gente querer almejar um crescimento se você não tiver uma gestão ali por trás, né? A parte de, vamos colocar assim, a parte de como vai ser feita, a parte de projeto, a parte de venda, a parte de todo o caminho que o móvel vai fazer, desde a hora que entra pelo pedido até a hora que sai da fábrica, ele tem que ser pensado, né? E à medida que a gente vai caminhando no mercado, aí a gente consegue perceber empresas que elas foram crescendo, ela não sabe como que ela conseguiu crescer, né? O que eu costumo falar bastante com meus clientes é o seguinte: o pior cenário de uma empresa não é a empresa quebrar, é a empresa crescer e ela não saber por que ela cresceu. Porque no dia que ela quebrar ou no dia que cair a venda dela, ela não sabe o que ela vai mexer, qual a alavanca que ela vai acionar para poder reverter a situação, né? Então, assim, ela tem que ter essas informações na mão, para que a empresa ela consiga visualizar direitinho, consiga vislumbrar direitinho ali quais os erros eles estão cometendo, o que pode ser mexido ali, o que pode ser alterado ali, para que tenha um incremento na área de venda, né, para que melhore processos produtivos, o que são gargalos, né, você falou muito bem, o que são calos ali na indústria que trava o crescimento da empresa. E quando a gente vai, à medida que eu vou caminhando, eu vou percebendo algumas empresas e assim, a gente trata com algumas consultorias exatamente para esse tipo de empresa que a empresa ela não sabe qual decisão que ela vai tomar, né? E ali eu tenho que entender o contexto todinho, né? E aí quando eu entendo o contexto, a gente consegue dar alguns direcionamentos.
Né? Lógico, tem outras pessoas, outros profissionais, outras empresas que prestam consultoria especializada. Mas a Promob, ela se torna parceiro do cliente quando ela faz isso. Ela entende no detalhe ali qual que é a rotina dele e traz as soluções, né? E uma das soluções que a gente traz é software, né? Inevitavelmente. Você tocou num ponto aí que é interessante, sobre esse estudo customizado, né? Eu acredito que até pela possibilidade de customização que a indústria moveleira tem e pela variedade produtiva que ela apresenta, não existe solução pronta, né? Você tem que realmente entender aquele cenário daquela empresa, mesmo dentro de um nicho de concorrência que ela já tenha, mas qual que é a solução mais apontada para ela, né? De acordo com o que ela melhor almeja nos resultados. E o seu ponto de vista, Ricardo, sobre esse alcance desses objetivos, né? O que você acha que também está por trás, né, da tomada de decisão para que ela, né, no investimento, traga resultados ali mais imediatos para a indústria? Bom, assim, na verdade, o que ocorre na indústria moveleira talvez ocorra em todos os setores industriais do Brasil, né? A gente está numa transição digital muito forte, só que o nosso pensamento ainda é analógico. Então, normalmente um industrial, um empresário ou o tomador de decisão na fábrica, é mais palpável para ele pensar em máquina e equipamento, porque é fácil de fazer conta, de saber, olha, se eu comprar a máquina tal, eu vou produzir tal, em tanto tempo eu vou pagar. Só que, eu costumo dizer assim, falta combinar com os russos, né? Porque eu tenho que ter pedido para isso. Então, não é raro você ter um parque fabril com uma disponibilidade de máquina muito alta, porque os investimentos eram todos focados em máquina. E a gente focou, durante vários anos, muito pouco em gestão. Quando eu falo gestão, quando foi falar de gestão, não é a gestão financeira, a gestão só do negócio, é a gestão de chão de fábrica. É a gestão como um todo, é a gestão da produção. Então, isso é você investir em digitalizar a produção, e não é digitalizar a produção, não é trocar a máquina o ser humano pelo robô. Nós vamos falar disso mais um pouco, mas não é isso. É você ter uma produção muito bem controlada no que tange a fabricação, mas também muito bem controlada no que tange a concepção do produto. Porque a eficiência do processo de produção não começa lá quando a madeira entra na máquina, começa na concepção do projeto, né? Então, eu acho que a virada que a gente tem que dar é a gente investir mais em digitalização, mas no sentido de inteligência, né? Deixar o nosso processo mais robusto, mais inteligente. E o investimento em máquina, ao contrário, ele vai advir disso, né? À medida que você tem um projeto na mão, tem a produção na mão, é tudo muito bem controlado, tudo muito bem conhecido, né? Você saber por que você cresceu tanto, você vai fazer os investimentos físicos, né, em máquina, equipamento, mas de forma mais correta. Mas lembrando, né, isso não é um problema específico da área moveleira. A gente sabe que alguns setores sofrem mais com isso do que o outro. O setor moveleiro tem um a mais aí, que quando a gente fala em conhecimento, etc., é bem a tua área. Ele não é só produção. A concepção, o design faz muita diferença. Então, também isso hoje não é só uma pessoa competente. Você faz com inteligência, com software te auxiliando essas criações de móveis diferenciados. Porque às vezes o sucesso não está a produzir isso de forma eficiente, essa mesa. Mas essa é uma mesa diferenciada no mercado, que ela vai ter um valor agregado muito alto. Isso faz parte da conta. Então, acho que é um pouco isso, a gente deixar realmente o discurso de digitalização só no discurso, a gente realmente colocar isso na prática e deixar um pouco menos de ser analógico, pensar só em máquina e equipamento e pessoas, né? Infraestrutura física. Esse ponto é importantíssimo, que você trouxe, né? A questão do produto, né? Do design. Nós atuamos com design para móveis em várias importâncias, né? Várias linhas de raciocínio. E aí, a depender do tipo de indústria que a gente atua, o design ele tem um papel diferente do outro. Outro dia mesmo, numa discussão com o time de STI, a gente estava falando exatamente disso. Muitas vezes a gente analisar a importância do design para uma indústria de bar, por exemplo, é diferente da importância que o design pode ter para uma indústria
trabalha com móveis customizados, né, que tem diferente percepção para o cliente, né? Às vezes o design para uma indústria de móveis seriados que visa escala, né, visa quantitativo, ele vai atuar ali, né, no raciocínio econômico do projeto, né, quantos parafusos ali podem interferir naquele custo do móvel, ou então nas medidas que vão reduzir uma quantidade de processos, né, para aquele produto ser um produto mais representativo para a indústria. E em outro ponto, para o design que trabalha mais a customização, ele tem que entender muito mais sobre a questão do público, do posicionamento do móvel perante aos concorrentes, né, e na linha do objeto, né, como a gente fala, usabilidade, né, cores e etc. E isso tem que ser o tempo inteiro amparado por tecnologia, né? Eu mesmo trabalhei em indústria que tinham investido, né, um valor bem significativo em hardwares, em software, né, em equipamentos com processos que possibilitariam muito valor agregado ao produto, mas que ainda não tinha conseguido romper a linguagem de produto que ela tinha anteriormente. Então, o investimento ele foi feito, os equipamentos rodavam, né, mas o produto que esses equipamentos produziam não eram condizentes com a tecnologia que eles aplicavam, né, que eles tinham para aplicar. E um desafio foi justamente essa ruptura do modus operandi, né, do raciocínio lógico sobre o que era o produto daquela empresa, qual era o posicionamento dele, né, e eu diria que foi mais desafiador, inclusive, para a gente que era da equipe, né, conseguir lançar essa nova linguagem, essa nova expressão da fábrica pelo produto, do que propriamente dito colocar a produção para rodar, né, colocar a máquina para funcionar, treinar os funcionários e tudo mais. Então a gente vê que a tecnologia ela esbarra muito no fator cultural, né? E aí eu queria até fazer uma provocação, o Ricardo também deve ter bastante a contribuir, como que a gente lida com essa mudança cultural de tecnologia com as pessoas, né? Porque a gente ainda vê muito do mito de que a fábrica vai investir em máquinas e nós vamos perder o nosso emprego, né? Como é que você enxerga isso no nosso setor hoje? De novo, assim, isso é transversal a todos os setores, né? Talvez o setor em específico seja uma dor, mas acho que a gente fala assim, olha, a máquina nunca vai substituir o ser humano, o software, a inteligência artificial, mas o que eu tenho falado ultimamente, fruto até de uma pesquisa um pouco mais ampla que a gente fez, para a gente entender qual que é o movimento no Brasil. Porque é um erro também a gente querer pegar um modelo chinês e tentar implementar aqui, pegar um modelo alemão, um modelo americano, que eu estou falando de implementação de tecnologia. Porque aqui não tem chinês, não tem ali, aqui somos nós, né? Então, e acho que isso se aplica bem ao setor de imóveis. A gente tem dois espectros possíveis de cenário produtivo. Por exemplo, eu tenho um espectro que eu tenho empresas com produção de larga escala, mas eu estou falando de classe mundial. E nesse mesmo cenário, aliado a esse cenário, onde eu tenho tecnologia barata. A informação é barata, a tecnologia é barata. A tecnologia sendo barata, isso é um modelo muito propício para automação. O que a gente basicamente vê na Europa, principalmente na Alemanha, na Áustria e algumas empresas nos Estados Unidos. Então, precisa de muita escala, mas escala a nível mundial. Fabrica e a tecnologia é barata. Bom, aí, gente, vamos automatizar, porque eu tenho demanda, tenho escala mundial. Eu tenho um outro cenário, Fabril, que é um cenário de fabricações muito diversificadas, talvez encaixa bastante no setor moveleiro, e um cenário, às vezes, de mão de obra barata. Esse é um cenário asiático leste europeu. Então, é um cenário que eu tenho que focar em mão de obra. E a gente tem o cenário do Brasil. Na verdade, eu já adianto, não é nenhum e nem outro. Então,
aqui a tecnologia não é barata, a tecnologia é cara, ao se comparar, por exemplo, na Alemanha, estou falando tanto em software, mas principalmente em máquina e equipamento. Tecnologia que não é barata. As empresas não são de escala mundial, né? São de escalas locais, são diversificadas, mas de contrapartida, nossa mão de obra também não é barata. Eu sempre falo que a mão de obra no Brasil é cara para quem paga e é pouco para quem recebe. Né? E por que tem essa dicotomia? Porque no meio tem muito imposto. Então quem recebe é pouco, mas para quem paga é muito. Então a nossa mão de obra não é barata. Então a gente não consegue usufruir do cenário asiático e também não conseguimos usufruir do cenário europeu. Então tem o nosso cenário. A mão de obra não é barata. Ok. A tecnologia também não é tão barata, então não dá para você sair automatizando uma fábrica, não é viável isso. Então, isso por esse motivo até é que eu acredito que no Brasil não vai se substituir a mão de obra por máquina. Eu acho que não vai acontecer. Não está acontecendo. O que nós temos que fazer no Brasil? A gente tem dois conceitos, né, que eu acho que a gente tem que correr atrás no Brasil, que acho que vai funcionar bastante, que são, a gente chama de low cost automation, automação de baixo custo. Parar de pensar em automatizar uma planta inteira, isso é caríssimo, isso não se paga na conjuntura industrial que a gente tem, mas fazer pequenas automações que a gente consiga ser mais eficiente é possível. E o outro conceito, um conceito industrial smart working, que é um trabalho mais inteligente. Em vez de você tentar substituir o ser humano, que não é viável no Brasil, é muito caro automatizar para substituir pessoas de uma forma geral, você tem que tornar o trabalho dessa pessoa mais inteligente, mais fácil. Né? Inserir tecnologia no trabalho dessa pessoa. Então, por exemplo, você colocar muito sensoriamento para que ela trabalhe, para que ela seja sensorizada. Você, às vezes, não colocar um robô, uma célula industrial para substituir essa pessoa, mas colocar um robô colaborativo para que trabalhe com ela, que é mais barato. É que se me permite também, Campolina, tem uma falsa conhecimento de que eu vou comprar um robô e eu posso substituir o trabalhador. Não é só isso. Porque o robô ele vai só substituir o movimento. Pegar aqui. Só que o trabalho que uma pessoa faz numa linha de produção, às vezes não é só de movimento. A gente pode até achar, mas assim, quando ela pega um insumo, seja ele qual for, ela já está pegando e já fazendo uma inspeção se aquela matéria-prima está de acordo ou não com as especificações. Ela já coloca numa posição. Se não for muito conforme, ela já consegue ali fazer um retrabalho. Essa flexibilidade um robô nunca vai dar. Para eu automatizar isso tudo, se for possível, né, eu tenho que, por exemplo, se tem uma inspeção de segurança, não é uma inspeção de segurança ou de qualidade, não é só o robô. Já tem que investir num sistema de câmera de visão de máquina, alinhado a um software. Se eu vou ter que fazer algum tipo de ajuste, é um outro equipamento. Então, quando você soma isso tudo, o mais barato é o robô. A integração disso tudo, os equipamentos periféricos, isso torna uma célula robótica ser de milhões. Isso é um conceito que a gente tem que mudar, que é achar que é só o robô substituir. Tem muita tecnologia no entorno e que também tem que ser investida. Né? Por isso que é caro a automação no Brasil, automação completa. Então, acho que é isso. Resumindo, não é substituir a pessoa, tá? Tornar o trabalho dela mais inteligente, mais rápido, mais preciso, mais econômico, enfim. E a gente trabalhar com automações pequenas no início, que são mais baratas, e a gente consegue ganho nisso. Mas, puxando até para um outro assunto, mesmo assim, o perfil dessa mão de obra muda substancialmente. Aí vamos de novo na questão cultural. Eu não vou substituir a pessoa, mas eu estou inserindo no entorno dela muita tecnologia. Então muda totalmente o perfil profissional dessas pessoas que vão estar dentro dessas fábricas daqui em diante. Esse tema ele é extenso, né? E ele começa a nos levar a outros questionamentos, né? Igual esse fim de sua fala, sobre a mão de obra, sobre como que são essas pessoas hoje. Inclusive, no terceiro dia, nós vamos debater sobre isso, sobre a mão de obra do futuro, né? Vamos abordar bastante sobre como que essa juventude hoje encara as profissões, né? Como que essa juventude principalmente encara a nossa profissão da marcenaria, que é uma profissão bastante
tradicional também, e o jovem tem uma percepção, né, bem já montada sobre ela, mas a gente sabe, né, você sempre esteve à frente do projeto do Centro 4.0 do Senai, né, e conta um pouquinho assim desses desafios que agora que o centro está operando, né, desses desafios relacionados à formação de mão de obra para o setor mais tecnológico da indústria, né, que vocês têm percebido lá no centro, que os alunos têm trazido, que os instrutores têm trazido. Como é que está isso? Tá, a gente, o projeto do centro, esse projeto 4.0, na verdade, ele começou em 2015, começou lá com ponto focal no centro 4.0, que é um centro de referência. Ele começou a operar em 2021, mas a gente já expandiu esse projeto para mais 13 unidades para dar capilaridade no estado. O que a gente vê especificamente? Nosso desafio é muito maior, porque a gente tem que lidar com todas as tecnologias possíveis ao mesmo tempo para atender micro, pequena, média e grande, e todos os setores. Mas, na verdade, o que a gente está tendo de desafio com relação aos alunos é o seguinte: os alunos até particularmente eles gostam, porque essa geração é uma geração que lida bem e gosta de tecnologia. Então, eu não vou dar um exemplo. Talvez eu não conseguiria que um aluno fizesse um curso de operador de máquina tradicional, né? Mas eu consigo que um jovem se interesse em ser operador de máquina se ele estiver rodeado ali de tecnologia, com software, com robô, com IoT. Essa geração curte isso. Mas isso não é possível em todas as profissões, em todas as funções. Eu acho que volta um pouquinho a pergunta anterior, Campolina, porque a gente está vendo uma coisa que está acontecendo com a automação muito interessante. Antes, os empresários gostariam de automatizar suas fábricas para ter mais eficiência. Sim, às vezes substituir a mão de obra, que ela é cara no Brasil, ela não é barata, né? Mas, enfim, hoje tem bastante indústria que está querendo automatizar o processo dela porque ela não encontra mão de obra. Isso é uma tragédia, porque a pessoa está automatizando porque não tem ninguém interessado em trabalhar naquele setor. Tá? E aí volta a questão da formação do 4.0. Então, cada vez mais eu vou precisar formar menos operador, ainda precisamos bastante, e mais operador digital. Acho que o centro ele tem esse objetivo, formar o operador, que é a pessoa que, como eu dei o exemplo, ela vai estar lá trabalhando na linha, mas rodeado de tecnologia, ela tem que entender minimamente, o que a gente chama de manutentor, que é o cara que vai manter aquilo tudo funcionando, o desenvolvedor, que é o cara que vai desenvolver essas tecnologias, e o integrador que vai fazer isso tudo conversar. Então, o que a gente está focando, acho que o caminho é um pouco esse. Mas o obstáculo não é nem o interesse do jovem, tá? Acho que o obstáculo hoje é que no Brasil ainda essas tecnologias 4.0 ainda não são tão acessíveis em função do custo. A maioria delas são todas importadas. E a gente paga em dólar, o câmbio não está favorecendo ultimamente, mas o empresário ele tem consciência, a gente viu isso numa pesquisa recente, que essas tecnologias elas fazem diferença, né? Então não está tendo o lampejo ali de ter o recurso para investir. Tá? Mas eu acho que a meninada nova ela está bem alinhada com essas novas tecnologias. O que me preocupa é o tradicional, que a gente não pode abrir mão dele, né? E cada vez menos tem gente interessada em trabalhar com essas tecnologias tradicionais. E aí, Thiago, você que roda, né, indústrias aí Brasil afora, né, que especialmente aqui em Minas Gerais, e está dentro, né, desse chão de fábrica, dentro dessas realidades, como que você percebe? Então a gente falou de escola, né, cenário de educação, como que você percebe isso no dia a dia mesmo das fábricas, nas que vocês implantam as tecnologias, o software, né, software de projeto, como é que é a retenção, o engajamento das equipes, como que é esse nascimento da tecnologia dentro da fábrica? A gente consegue perceber alguns pontos. Foi até um ponto que você colocou, Campolino, aquela questão das pessoas elas investirem, investe em maquinário, investe em tecnologia e depois vai ver qual produto vai tratar, né? A gente consegue vislumbrar isso com todas as empresas.
em boa parte delas a gente consegue visualizar que essas empresas elas não investem em informação, aquilo que a gente estava falando mais cedo, né? O empresário ele cria na cabeça dele um produto e ele fala assim, eu acho que o mercado vai absorver e solta no mercado, e o mercado não absorve, né? Então, assim, faça uma pesquisa antes com relação a produto, né? Em qual área eu vou atuar, qual setor eu vou atuar do moveleiro, se eu vou atuar no seriado, se eu vou atuar no planejado, enfim, né? Mas vamos colocar, né? O básico à medida que a gente chega na empresa, a gente percebe que a empresa está defasada de tecnologia, a gente traz informações para que a empresa consiga se encaixar no mercado. É que tem muita empresa que está bem atrás, assim, a gente vê empresas que está bem, como você mesmo citou, bem cabeça de dinossauro. O cara não investe de jeito nenhum, né, em tecnologia, ele acha que aquele ali ele vai conseguir tocar a vida daquela forma. E não vai. As empresas, à medida que as empresas vão investir na tecnologia, elas vão crescendo. Né? Porque, inevitavelmente, o cliente, se coloca, eu sempre falo isso, gente, se coloca no lugar do cliente. Vamos pegar um exemplo bem prático, né? O armário planejado. Eu vou fazer uma compra de uma cozinha planejada e eu quero ver como é que vai ficar meu projeto. Hoje, todo mundo oferece essa tecnologia. Né? Aí você chega num cliente, o cliente fala assim, não, eu consigo desenhar para você aqui, no croquis, na mão aqui. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas o seu cliente, ele quer isso. Ele fala assim, eu acho que eu vou fazer com orçamento com fulano ali, que de repente ele vai me mostrar uma coisa que seja mais real do que eu preciso. Então, assim, e obviamente, você citou essa questão de escola, uma defasagem que a gente vê, assim, grave, não somente a questão de mão de obra para a questão do projeto, mas a mão de obra no geral. No mercado brasileiro, a gente tem defasagem de qualquer mão de obra, não é somente no moveleiro. O que a gente instrui as empresas não tem como você ir no mercado buscar assim, essa pessoa para poder trabalhar a parte de projeto, para poder trabalhar a parte de produção, não. Vai ter que criar essa pessoa, né? Só que você criando a pessoa ali, você vai ter uma mão de obra bem assim, bem informada, bem estruturada, né? A gente conta com o Senai com essas parcerias, né? O Senai tem esses cursos que nos auxiliam, mas assim, é um passo que a gente tem que dar e tem que acompanhar as empresas nesse processo para que a empresa consiga ali caminhar com a parte de tecnologia em consonância ali com a parte da produção industrial dela. Né? É bem por aí. Aí você citou um ponto interessante, né? Que a gente fala muito da tecnologia e pensa muito em máquina, né? Muito em processo de produção, de transformação de matéria-prima. Mas os outros processos da indústria também são baseados em tecnologia. Vamos pensar, a gente está saindo de um pós-pandemia em que as pessoas mudaram muitos conceitos que tinham, né? Eu vi uma pesquisa, inclusive, recente, né? Que o dispositivo celular, da pandemia para cá, ele saiu de último para primeiro colocado, quando você analisa quais dispositivos as pessoas utilizam para uma compra. Então, isso aí nos diz muito, né? Antes, laptops, os computadores eram os primeiros colocados, uma compra online. Hoje, o celular já é o primeiro colocado. Então, isso mostra que as pessoas elas estão mais à vontade de escolher o que ela quer ali na mão mesmo. Ela está com o celular na mão num sofá e está vendo, né, alguma coisa relacionada a um produto, e ali a tomada de decisão dela é quase que imediata, ela clica em comprar e já quer receber aquilo, né? E o que vocês veem sobre esses novos conceitos, né, de público mesmo, e de desejos de consumo, né, dentro da indústria, e quais são o que a gente pode pensar, né, não só na produção em si, mas nas outras atividades, como o atendimento ao cliente, um pós-venda, como é que hoje essa digitalização completa da indústria impacta, né, no posicionamento dela perante tecnologia e na percepção do público em relação a ela. Essa questão tem uma questão interessante. Quando a gente entrou na pandemia, a gente tinha uma ferramenta, ela tinha um acesso, salvo engano, estava 4.000 acessos diários. Entramos na pandemia, essa ferramenta foi para 10.000, 12.000 acessos e permaneceu esse crescimento. E essa ferramenta ela pode ser acessada de celular, pode ser acessada de tablet, enfim,
você vê que a pandemia ela criou alguns meios e as pessoas, obviamente, se sentiram obrigadas a ir para a internet para poder pesquisar sobre algum assunto, né? E o que as pessoas não imaginavam é que o moveleiro também seria acessado, né? E por incrível que pareça, a gente teve bons resultados nesse quesito, né? Não somente nessa questão. E aí entra essa questão que você estava falando, Campolino, gargalo que as empresas elas enfrentam bastante, é a questão da própria venda, né? A pessoa investe em maquinário, a pessoa investe em tecnologia, e aí ela abre um funil gigantesco para que ela vai ter que ter para poder fazer a produção dela fluir, e a produção dela não flui, como diz o Ricardo, né? Esqueceu de combinar com os russos, né? Que, ou seja, e a venda? Quem que vai fazer? Ah, não, o próprio dono faz a venda e o próprio dono toca a produção. Beleza, na hora que estiver tocando a venda, a produção dele vai estar defasada, na hora que for tocar a produção, a venda dele vai cair. Então, assim, investir nessas pessoas, né, que vão fazer essa venda, não somente a tecnologia para isso, mas também as pessoas para isso também, para operar essa tecnologia, né? Então, assim, obviamente, a pessoa está ali, vamos pegar um exemplo prático, né? Um vendedor projetista, né? Ele está ali fazendo o projeto dele, mas não adianta nada ele fazer um projeto excelente, com alta iluminação, se ele não souber nem conversar com o cliente para poder passar a imagem, criar valor, né? Já entrando até num ponto que a gente estava comentando, né? A gente vê as empresas deixando de vender porque ela vai tentar entrar na competição do preço ali e ela perde, né? Ela perde por quê? Porque ela ganhou na competição do preço. Ou seja, ela conseguiu vender mais barato, só que aquilo ali para ela não é lucrativo, né? Então, assim, falta técnica, falta treinamento para a equipe de venda dele. Porque pensa num cenário, né? Vamos dizer que eu moro numa cidade que tem 300 mil habitantes. Daqueles 300 mil habitantes, quem tem capacidade de comprar meu produto? Por exemplo, eu faço planejado e eu vou fazer planejado linha A, B. Vamos colocar. Quem é meu público? Quais são os bairros, né? Esse mapeamento, quem vai fazer é o profissional de vendas, né? E aí sim, a partir daí ele faz a empresa tem que investir em marketing, não tem como, é inevitável isso, né? Ele vai fazer investimento de marketing e aí sim, o projetista ele vai entrar, fazer o projeto bacana, vai gerar valor na mente do cliente para depois, após a aprovação do projeto, ir para a produção, né? Só que tem esse trabalho todo por trás, né? Então, assim, não adianta, a gente tem que investir na questão da tecnologia, tem que investir na questão do maquinário, mas a venda, como é que fica a venda da empresa num cenário desse também? É interessante pontuar esses detalhes. Quer acrescentar, Ricardo? Eu queria falar um pouco dessa questão do smartphone, né? Ferramenta interessante, assim, não olhando o que o Campolina disse com relação ao poder que ele tem de vender, de ter interlocução com o cliente, mas até dentro da própria fábrica, né? Então, se a gente analisar as etapas de implementação da 4.0, as primeiras etapas de digitalização da indústria, eu tenho ali a otimização do processo e o sensoriamento e a conectividade. Então, hoje, você consegue, do seu celular, do seu smartphone, ter todo o seu controle lá de produção, que está acontecendo em tempo real na tua empresa. Olha como é que muda, né? Então, de onde você estiver, estando na rua, estando em casa, estando num cliente, enfim, a depender do que se foi feito, algum BO que acontecer, alguma máquina parar para a produção, vai um torpedo para o seu celular, onde você estiver. Então, muda também a relação dentro da indústria, não só da indústria para fora, mas da indústria para dentro. E aí, eu acho que a gente tem que explorar bem mais essa tecnologia, por quê? Números eu não sei exatos, mas tem muito mais celulares no Brasil do que habitantes. Quer dizer, a classe A, B, C, D e E tem celular, né? E de todas as idades. Então, aquela barreira que nós tivemos quando as empresas se informatizaram, foi colocar computador, então as pessoas de mais idade teve uma dificuldade com computador, enfim, software. Com celular, não, né? Mesmo as pessoas mais velhas, elas usam celular de forma muito tranquila, tá? Então, qualquer tecnologia para dentro da fábrica que você associar ao celular, ao smartphone, você tem uma possibilidade de sucesso muito grande, não só para fora, mas também para dentro. Qualquer aplicativo que você fizer é intuitivo, as pessoas baixam e usam. Então, acho que também a gente poderia usar para dentro da fábrica essa tecnologia, obviamente, alinhada a aplicativos, né? Faço uma analogia também com escola.
houve um tempo que não foi muito longe, alguns anos, pouquíssimos anos atrás, que o professor se proibia celular na escola. Não podia, celular era não podia. Hoje, na verdade, principalmente nas nossas escolas, o celular faz parte do processo de ensino-aprendizagem. As nossas salas de aula, basicamente, estão todas no celular. Tem muito exercício no celular, tem estante virtual no celular. Então, mais ou menos o seguinte, se você não pode viver com ele, né? Você não pode ir contra ele, se alia a ele, porque ele é uma ferramenta e tanto. E é uma maneira também, de novo, buscar os mais jovens para dentro, né? Se ele chegar dentro da indústria, ele perceber que aquela tecnologia que ele usa no dia a dia dele está presente ali dentro, ele se sente, é do ser humano, né? Ele se sente mais à vontade. Então, acho que é interessante essa tecnologia do celular também ser implementada da fábrica, da porta da fábrica para dentro. Isso é legal porque até assim, a gente ainda vai em algumas indústrias e a gente sabe que tem os nichos lá no vestiário para o pessoal deixar os pertences, né? E muitas fábricas ainda exigem, né, que os funcionários deixem os celulares lá, né, justamente para controlar o ambiente de produção. E aqui na escola também, como nas outras escolas, a gente também tinha essa dificuldade, né? Até entender que em um determinado momento você estava chamando a atenção do aluno durante a aula, por ele estar com o celular, e ele virava e estava com a pesquisa praticamente pronta daquele assunto que você estava falando, né? E aí você vai para o galpão, o pessoal lá no corte, e o aluno está lá perto da seccionadora trabalhando no corte, você vai chamar a atenção, ele está lá com o plano de corte, falando, não, eu estou otimizando aqui o corte da chapa. A ressalva é usar o celular com propósito. Com propósito. Porque se for só para a rede social, realmente tem que proibir, não é objetivo, né? E tem a questão de segurança. Tem lugares que você não pode ficar realmente no celular, área produtiva, mas se tiver propósito, se tiver, ok, tem que usar mesmo. Exatamente. E assim, visitando fábrica recentemente, um empresário veio mostrar, né, um método que ele trabalhou com os profissionais dele da montagem, de fazer um checklist virtual do produto que ele estava entregando, né, da obra pronta, e aquele checklist ia para o empresário e para o cliente, mostrando que o móvel foi montado, regulado, limpo, abria as gavetas, filmava por dentro, né, com uma ferramenta que o cara está com ele lá o tempo real, né, e ele sinalizando para a gente nessa visita a importância disso para a gestão dele, pós-obra, né, redução de problemas com a entrega ali, do cliente não ficar satisfeito, né? Então, quer dizer, não é só equipamento, né? O próprio método, né, que a gente tem hoje já, coisas que a gente tem na nossa rotina, desmistificando um pouquinho, a gente consegue aplicar isso, né, melhor. Aí a gente vai aproveitar esse tema e vamos ouvir também um depoimento do Marcelo Manhago, que hoje é coordenador de projetos lá da Sinalmig. Ele vai falar um pouquinho, né, para a gente desses desafios que eles vivenciam na indústria, né, sobre engajamento de equipe, né, a união das engenharias com o design, com a produção. Então ele vai contar um pouquinho para a gente como é a rotina dele lá na fábrica. Tudo bem, pessoal. Obrigado aí o Marcelo pelo depoimento, né? A gente está aqui falando sobre uma série de temas e a realidade é que manda mesmo, né? A gente teorizar às vezes só não adianta. No dia a dia são várias surpresas, né, que acontecem. Então, a gente já começando a caminhar para o final aqui, eu queria saber, né, de vocês dois, aí cada um representando sua empresa, né? Perante todos esses desafios, né, e esses detalhes que nós temos para implantar tecnologias, e não só implantar, mas explorar mais tecnologias na nossa rotina industrial, né, o que a Promob tem feito, tem apoiado esse mercado, né, para que isso seja cada dia mais impactante para a indústria, e também o que o sistema FIENG, especificamente o Senai, né, tem feito para isso ficar cada vez mais real. Com relação à Promob, eu acho que a Promob ela tem um posicionamento bem legal em relação ao mercado nessa parte de tecnologia, porque nós somos a ponta do mercado brasileiro no setor tecnológico, né? Eu acho que quando a gente percebe os movimentos que a Promob tem feito
em relação às empresas, às indústrias, né? Eu acho que o ponto fundamental é trabalhar com informação com o cliente. É muito além do que vender software. Aqui, por exemplo, a gente tem hoje na carteira 91 produtos para vender, para comercializar aqui na região, aqui no Brasil. Então, assim, desses 91, qual que é para sua empresa? Assim, né? Que vai ditar isso é estar com o cliente, entender, vamos dizer, desde a hora que ele acorda de manhã até na hora que ele vai dormir, o que ele faz, né? Então, assim, antes de oferecer qualquer tipo de produto, né? Porque produto nós temos 91, eu posso te oferecer qualquer um, né? Todos eles vão tratar a tecnologia no moveleiro, mas para a sua realidade, qual que é? Então, assim, eu acho que a Promove, ela tá mais no cliente, entendendo mais a dor dele, né? Assim, obviamente, cooperando ali para que não somente ele, ao adquirir o software, ele tenha a tecnologia embarcada na empresa dele, mas que ele tenha a taxa de retorno sobre isso também. O meu diretor, ele costuma falar uma frase que eu acho interessante. Ele falou assim: olha, ninguém acorda assim num dia e fala assim, nossa, preciso de comprar um software. Não, a pessoa acorda, não, eu tenho que comprar uma máquina. Mas aí, na hora que a pessoa coloca a máquina, fala, quem que vai tocar a máquina? Precisa de um software por trás ali para poder gerenciar tudo, para que a pessoa possa operar com segurança, né? Então, assim, saber qual software, qual parte que vai operar a máquina ali, isso é extremamente importante. Acho que essa consultoria, a gente está no mercado há tantos anos, né? Desde 94, com todo o conhecimento que a gente tem, com todo o know-how que a gente tem, a gente dá apoio, a gente atende desde o cara que corta com a tico-tico, o cara que corta com a faca, como diz você, a gente atende até esse cara pequeno, até o cara que está lá na produção em alta, em larga escala, em imóvel seriado. Então, assim, a gente conhece os meandros do mercado, a gente conhece os caminhos das pedras, e a gente pode dar auxílio, sim, com certeza. Esse é o posicionamento da Promove hoje. Ricardo, é um caminho sem volta? A gente investir em tecnologia, a gente motivar a juventude nas profissões através das tecnologias? Qual é o seu ponto de vista? É um caminho sem volta, né? Eu acho quem não embarcar, eu brinco que Charles Darwin vai atuar, é seleção natural, né? E aí, o que a gente tem feito, né? O sistema FIENG aí via Senai. Em 2019, antes da pandemia, fechou o ano com 80 mil matrículas, 87 mil matrículas, se vale a memória. Esse ano a gente já está com 180 mil matrículas. A gente mais que dobrou o número de matrículas no Senai para dar vazão. Só em tecnologia 4.0, só focado em 4.0. Nos últimos 2 anos a gente investiu 55 milhões de reais. Fora os outros investimentos que são para manter o parque atualizado. Então, o que a gente tem feito, né? Formar mão de obra em termos de volume que precisa. E o Senai está passando por um momento que talvez na história dele nunca passou, que é ser indutor de desenvolvimento tecnológico, né? Como é que funcionava no passado, antes de 2019, antes de 2018, né? Que eu falo isso de cadeira que eu estou há 24 anos no Senai. A gente era reativo, a indústria investia em tecnologia, o Senai era acionado e a gente tinha que ir atrás, correr atrás. Agora a gente mudou, a gente conseguiu aí de 18 para cá mudar um pouco a matriz. Na verdade, nós que somos indutores de tecnologia. Quer dizer, nós temos tecnologia que hoje a maioria das indústrias ainda não tem, que é o posicionamento correto que o Senai tem que estar. Isso na área de educação. Na área de tecnologia, de serviços de tecnologia, eu acho que a gente está intensificando bastante, a gente tem que intensificar mais ainda essa questão de dar consultoria, ajudar as indústrias a implementar esse plano de digitalização. E também não basta só eu formar mão de obra, mas eu também tenho que, entre aspas, formar a indústria. Como é que a gente faz isso? Auxiliando com consultoria. Então, a gente tem iniciativas de indústria mais avançada, indústria mais eficiente na área de eficiência energética, o nosso programa de indústria mais produtiva, porque eu sempre falo isso também, não adianta você digitalizar a bagunça. Você vai ter uma bagunça maior ainda em tempo real. Você tem que primeiro arrumar a empresa arrumar em termos produtivos, para que ela consiga absorver essas tecnologias, né? Então, ela tem que organizar. E apesar disso ser uma fraqueza, isso é uma oportunidade, porque a gente, de alguma forma, é competitivo, mesmo não sendo tão eficiente. Se a gente dá um gás na eficiência, aí o céu é o limite, né? Então,
Então a gente trabalha nessa tríade, né? Formação de mão de obra, investimento em tecnologia para ser indutor das empresas, das indústrias, e essa consultoria aí para ajudar as indústrias a implementar essa virada. Então, em resumo, é isso. Maravilha. E puxando o gancho aqui para o CDTEM, né? Que é uma das unidades do Senai, e a unidade que é focada aí no setor moveleiro exclusivamente, né, aqui em Minas Gerais. Nós também estamos, né, Ricardo, nesse crescimento. 2018 também fechamos com 700 e poucos alunos por ano. 2022 e 2023 a gente está fechando com mais de 1.400 matrículas, né? Então, é isso. A gente entende que tem que fazer mais, né? E também nessa vertente de mostrar, né, para o aluno e para a sociedade como um todo, para a indústria, possibilidades diferentes de raciocínio, de produzir, né, de trabalhar métodos, técnicas. Então, a gente trabalhou bastante uma mudança na escola, né? Ainda estamos em processo de mudança, mas eu diria que quem aí não conhece, convido a conhecer, e aqueles que conhecem a escola de 2019 para trás, né, venham conhecer de novo, que a gente já mudou muito, muito baseado nisso, né, desse caminho sem volta, né. A gente precisa de incorporar mais inteligência mesmo à nossa produção, né, à nossa indústria, para que a gente seja aí referência no Brasil, né, principalmente. Então fica o convite, né, estamos aqui hoje trabalhando 3 turnos, a gente tem aula de manhã, de tarde e de noite. Então, quem quiser conhecer a nossa escola, né, o que a gente oferta aí para o setor moveleiro, né, também as instalações, fiquem à vontade. A escola é um equipamento social, além de tudo, né? A gente fala muito as escolas do Senai, elas têm que ser reconhecidas pela sociedade como isso, como promotoras de futuro, né, de mudança. O presidente Flávio fala muito isso, né? E a gente tem isso em meta, né, hoje, não só aqui em Contagem, mas com o projeto de capacitações itinerantes a gente tem rodado outros municípios, né, levando esse discurso de que é necessário, né, progredir a indústria moveleira, né, que seja de médio e longo prazo, mas é necessário que ela saia, né, do lugar para que ela tenha uma vida aí no futuro, né, perante as mudanças aí da sociedade, do modo de pensar, da juventude principalmente, né. Então eu queria agradecer muito vocês, né, pelo tempo, pelo carinho aí com o nosso projeto. O CDTEC vem tomando esse corpo, né, essa importância aí anual desses debates, né, e isso faz com que a gente esteja sempre vivo aí no dia a dia dos empresários e também, né, dessas pessoas que se interessam em entrar no setor, né, futuros alunos, futuros empresários, inclusive. Então, eu queria agradecer demais a Promob, aqui representada pelo Thiago, né, o Ricardo também, que é o nosso gerente, conduz, né, a educação e a tecnologia do Senai aqui em Minas Gerais, né, e é uma honra muito grande a gente conversar de um assunto tão importante. Muito obrigado, viu? Agradeço o convite. Obrigado, boa noite a todos, viu? Então nós vamos encerrando aqui o primeiro dia do CDTEC, já fica o convite aí para o segundo dia, né, amanhã, dia 17, nós vamos debater sobre um tema muito importante, que é o empresário do futuro, que dá também continuidade a muita coisa que a gente discutiu hoje, né? E principalmente motiva, né, essas pessoas, esses empreendedores e esses que já têm empresas consolidadas, em como serão os desafios aí dos próximos passos para a indústria e para a vida deles, né? Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Thank you.